E o Fla-Flu sempre é cercado de muita provocação, de muita rivalidade, aquelas coisas todas, né? O jogo falado antes da bola rolar, muita coisa é usada para provocar, para criar um clima. E Felipe Melo. Fala, torcedor do Mengão, muito bom dia para você que está chegando aqui no canal. Hoje tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Bora começar o dia aqui já dando uma olhada nas últimas informações, nas últimas notícias do Mengão para esse jogo de logo mais contra o Fluminense. Provável escalação do Flamengo, as últimas informações para esse jogo de logo mais. Flamengo que vem numa sequência muito boa aí de vitórias. O último jogo mesmo fez a melhor partida nessa temporada de 2024, vencendo o Boa Vista, e hoje vai com tudo em busca de mais uma vitória contra o Fluminense. Aproveitar aqui e deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição, o canal do João Guilherme, também a Jovem Pan Esportes e ESPN Brasil. Torcedor do Mengão, já chega deixando aquele like no vídeo, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Aproveita também, deixa seu palpite aqui nos comentários para esse Fla-Flu de logo mais. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Entre os jogos do final de semana, né, aqui no Brasil, não há dúvida de que nós teremos um Fla-Flu que chama muita atenção neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Na minha opinião, é o jogo aí que merece um maior destaque neste final de semana. E o Fla-Flu sempre é cercado de muita provocação, de muita rivalidade, aquelas coisas todas, né? O jogo falado antes da bola rolar, muita coisa é usada para provocar, para criar um clima. E Felipe Melo, né? Como sempre, aliás, além de jogar futebol muito bem, o Felipe também sabe fazer isso como poucos, criar um clima, provocar o adversário. Após a derrota para a LDU por 1-0, em que ele estava transtornado, né, indignado, porque ninguém questionou em relação ao pênalti do Cano, dizendo que o Fluminense foi roubado, numa tentativa clara de tentar desviar o foco para uma atuação do Fluminense que foi muito ruim, foi muito abaixo. Embora o Fluminense, na minha opinião, tenha totais condições de ser campeão da Recopa Sul-Americana, ele soltou a seguinte declaração: olha, nós vamos jogar um Fla-Flu domingo, mas eu tenho certeza que se fosse o Flamengo, se fosse do outro lado, esse jogo não aconteceria, porque ele quis dizer que o Flamengo é ajudado, que o Flamengo tem muita força nos bastidores e conseguiria uma mudança. Pois bem, a gente pode ver que nos últimos anos o calendário do futebol brasileiro é muito pesado. Muitos jogos acontecem. E não só o Flamengo, como o próprio Fluminense e todos os outros grandes clubes do futebol brasileiro já realizaram partidas encavaladas, uma em cima da outra. E o Fluminense, neste ano, tem um início mais complicado, exatamente pelo seu sucesso, porque no ano passado disputou o Mundial de Clubes, então ele saiu mais tarde de férias e aí voltou mais tarde ao trabalho e agora já tem uma decisão da Recopa Sul-Americana e, é claro, entre os jogos da Recopa Sul-Americana tem um clássico com o Flamengo. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Existem vários exemplos na história do futebol de uma decisão em que no meio acontece um clássico. Isso já aconteceu com todos os times. E aí, essa declaração do Felipe Melo, para mim, não faz o menor sentido, porque ele criticou o presidente Mário Bittencourt do Fluminense, fazendo essa declaração. E eu vou explicar por quê. O calendário, ele não é feito, a CBF, a Federação, a Conmebol, eles não vão lá e vamos botar a tabela aqui do jeito que a gente quer e os clubes que se virem. Não. Existem datas estabelecidas e a tabela é feita com a presença de representantes dos clubes. Então, todos os times envolvidos, é o famoso conselho arbitral que reúne o representante dos times para que eles aceitem a tabela e o regulamento das competições. E aí, todo mundo assinou, todo mundo concordou, inclusive o Fluminense, que é presidido pelo Mário Bittencourt. Todos acordaram
né, que teríamos Fla-Flu nesta data, entre os jogos da Recopa Sul-Americana. O Fluminense, inclusive, até se preparou bem para isso, porque montou um elenco hoje que possibilita ele ter pelo menos 2 times aí competitivos. Mas então a declaração do Felipe Melo, ela é uma crítica ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Porque, segundo o Felipe Melo, o Fluminense está sendo prejudicado. Então, se está sendo prejudicado, ele não foi bem representado pelos seus dirigentes que aceitaram isso. Então, Felipe Melo criticou o próprio patrão. Essa é a minha opinião. Os anos entre Flamengo e Fluminense, ou da Fluminense ou da Flamengo. Nos últimos anos deu Flu, antes deu Fla. E existe uma rivalidade cada vez mais pulsante e pujante entre esses dois gigantes do futebol do Rio de Janeiro. Nitidamente Botafogo, agora sem técnico, querendo um Internacional, e um pouco mais embaixo o Vasco da Gama, que tem aí a sua SAF, mas ainda não tem um time bastante confiável, estão em prateleiras inferiores, tentando se organizar financeiramente para pensar mais na frente em títulos, troféus e conquistas. Meu caro Fausto, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, vai ferver, porque a temperatura, como eu venho dizendo, desde cedo, do Jornal da Manhã, elevadíssima aqui no Rio de Janeiro, 32, 33 graus à noite, meu amigo, e de madrugada equivalente a mais de 40 durante o dia. Isso sem falar na tal sensação térmica que a Paula Nobre já me ensinou, com muita qualidade e propriedade, que tem a ver também com a umidade relativa do ar. Vai ser jogo para casa cheia, Fluminense nitidamente muito mais desgastado fisicamente, veio daquela derrota polêmica para a LDU, polêmica pelo pênalti que não foi marcado em cima do Cano, claro, evidente, até Conmebol ainda não divulgou o áudio daquele lance crucial, cabal, que gerou muitas reclamações, principalmente do Felipe Melo, da torcida tricolor. Mas fez a viagem para Quito, jogou na quinta-feira, chegou na sexta, tem esse sábado para uma regeneração, um recondicionamento, e no domingo já tem o clássico com o Flamengo, clássico inclusive que deve determinar o campeão desse primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Já o Flamengo não joga desde terça-feira, quando deixou a melhor impressão da era Tite na goleada sobre o Boa Vista por 4-0. E aí, cá entre nós, Boa Vista é Boa Vista, Fluminense é Fluminense. Fluminense foi mal contra a LDU? Verdade. Merecia perder? Acho que merecia perder. Foi garfado? Foi garfado. Agora, o Fluminense é milhões de vezes melhor do que a equipe do Boa Vista. O Flamengo fez parecer os áureos tempos do Jorge Jesus, com aquela pegada, com aquela mordida, mas eu continuo achando que ainda está longe de encontrar o time ideal. O técnico Tite, eu acho que ele já fez uma mudança importante no 4-0 sobre o Boa Vista. Já entendeu que o Dela Cruz, que tem o fôlego, tem, parece 10 pulmões, né? Corre por mim, por você e por mais 10. Ele tem que jogar como segundo homem, ali ao lado do Igor Jesus. Valeu, rapaziada, grande abraço, a galera gritando aí, mandando um abraço para Jovem Pan e para você, Fausto Favara. Mas essa mudança de posicionamento do Dela Cruz, para mim, foi fundamental, essencial para o bom desempenho e performance do Flamengo, do técnico Tite, viu, Fausto? Ô, Viga, nós vamos falar a respeito do Gabigol e também do Pedro, né? O Pedro que saiu vaiado, o Gabigol que está sendo aplaudido, mas isso já foi também no sentido contrário. O Gabigol já foi vaiado, o Pedro já foi aplaudido, né? Existe essa rivalidade interna também dentro do Flamengo. Para mim, fica muito clara a preferência do Tite, e não é de hoje, né? E eu não falo nem só a preferência de bola. Ficou muito claro quando o Tite não levou em nenhum momento o Gabigol para a seleção brasileira, quando levou forçado, e eu entendo que o clima do Gabigol no Flamengo, com o Tite, não vai ser favorável para ele. Mas eu queria que, antes de falar do Pedro e do Gabigol, eu queria que você falasse a respeito do Tite. Eu sei a sua opinião a respeito do Tite, né? Você falava na época dele de seleção brasileira, só que existe o Tite de seleção e existe o Tite de clube, né? No Corinthians ele teve um sucesso incrível. O Tite não mudou nada, Fausto, não mudou patavinas. Não mudou nada, Viga? Não mudou. Olha só, qual era a minha grande crítica ao Tite na seleção brasileira? Ele, entre aspas, tá? Para os mais melindrosos, morreu abraçado com alguns jogadores que não tinham condição de ser titular na seleção brasileira. Nitidamente. Foi empurrando com a barriga, seu Fred, seu Danilo e companhia, deu no que deu. Caímos
eu precisava de um ciclo completo para fazer um bom trabalho. Tem gente que ama as estatísticas do Tite. E a bola, o desempenho, a performance. Caímos para 2 seleções de segunda prateleira da Europa, Bélgica e também República Tcheca. Por que eu estou dizendo que talvez não mudar nada seja uma expressão idiomática um pouco exagerada, mas mudou muito pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não consigo conceber, por mais que alguns chorem de alegria por ele, Cebolinha como titular, Bruno Henrique no banco de reservas. Eu não consigo ver essa paixonite aguda que existe no ar pelo Luiz Araújo. Existe uma deficiência, uma carência no elenco do Flamengo para aquele ponteiro, para aquele externo de direita. Mas o Luiz Araújo, sem dúvida alguma, não é a última bebida gelada do deserto. Vive uma boa fase, mas acho que o Flamengo precisa pensar o seguinte: ou contrata um jogador para atuar ali naquela faixa de campo do Luiz Araújo, ou faz o que eu acho que é o mais adequado. Gerson não tem mais condições de ser primeiro homem, não tem mais condições de ser segundo homem de meio de campo. Encosta o Gerson por lá. Ele vai puxar com a perna esquerda para dentro, como faz o Luiz Araújo, e também vai ajudar na composição do meio de campo. E cá entre nós, o Cebolinha melhorou, é verdade, isso é indiscutível e indubitável. Mas eu não consigo conceber o Bruno Henrique, talvez um dos maiores gigantes do Flamengo de 2019 para cá, no banco de reserva. O Cebolinha é um jogador que joga muito mais para ele do que para o grupo. E o Flamengo deitou e rolou com o Bruno Henrique, servindo o Gabigol nos áureos tempos de 2019 e também 2020, viu? Por isso que eu acho que ele está preso a esses 2 jogadores que se chama de confiança, né? Cebolinha de um lado e Luiz Araújo do outro. Do outro lado não tem muita solução, tem que encontrar. Agora, do lado esquerdo, o Bruno Henrique é muito mais jogador que o Cebolinha, indiscutivelmente. Não foi só em 2023, a gente traça os últimos anos em que, coincidentemente, o adversário do fim de semana, o Flamengo, estava envolvido ou em Supercopa ou em Recopa. Em 2020, houve um Fla-Flu pré-Supercopa. Em 21, um Flamengo e Vasco pós-Supercopa. 22, um Flamengo e Botafogo pós-Supercopa. Em 2023, um Flamengo e Botafogo pós-ida da Recopa e um Flamengo e Vasco pós-volta da Recopa. E agora, 2024, no caso do Fluminense, que é ele que está envolvido numa Recopa, o Fla-Flu. E aqui, até para o torcedor tricolor não falar, estão clubistas, estão defendendo o Flamengo. É só porque houve ali uma jogada no ar de que há condições para pegar outro estado. O São Paulo esse ano jogou a Supercopa na semana que teve o clássico com o Corinthians e acabou com o jejum. O calendário brasileiro é esse grande emaranhado. Para todo mundo. E a última pessoa a reclamar disso, acho que todo mundo lembra, senhor Bruno Lage. Naquele período em que ele deu algumas entrevistas meio fora do script, ele fez uma reclamação dessas logo antes de um clássico Botafogo e Flamengo. Será que se fosse o outro lado envolvido, o Flamengo já tinha sido eliminado da Libertadores, Botafogo tinha a Copa Sul-Americana, será que se fosse o contrário aconteceria? Esse vitimismo não leva a lugar nenhum. E o Felipe Melo, que de novo continua bravo, e ele tem todo o direito de estar bravo, ninguém aqui está dizendo para ele não diga isso, não fale assim, não é. O Fluminense é campeão da América, com uma campanha belíssima, uma campanha de dar orgulho ao futebol brasileiro. Primeira Libertadores do Fluminense, uma coisa histórica, linda, maravilhosa, conquistada no Maracanã. O Fluminense ainda é, na minha opinião, o candidato mais forte para ganhar a Recopa. A minha impressão é que o Fluminense vai fazer o resultado no Maracanã. O jogo de ontem foi sofrido, foi difícil, o Fluminense não conseguiu ter o controle que queria, sofreu, teve de se defender. O resultado não é injusto em relação ao que aconteceu. Eu não acho que foi a arbitragem que determinou o vencedor, mas entendo que o Fluminense vai fazer o resultado aqui no Rio de Janeiro que necessita. Você não precisa desse tipo de coisa no sentido de, olha, nos tratam mal, somos coitadinhos, tem alguém dando as cartas nos bastidores. A tela que a gente mostrou aí agora há pouco comprova isso. É só consultar os fatos históricos. Ninguém tem obrigação de ter isso de memória, mas está aí. O calendário brasileiro é essa bagunça. O calendário brasileiro é isso aí. E o Fluminense, além de ser campeão da Libertadores maravilhosamente, é o atual campeão estadual também. Vencendo quem na decisão em 2 jogos incríveis, principalmente o segundo, o Flamengo. Em Fla-Flus que entraram para a história. Esse também pode entrar, embora seja uma situação um pouco diferente. O Fluminense esteja em dificuldades físicas, sem dúvida nenhuma, jogar na quinta e no domingo não deveria acontecer.
Mas acontece, e não é só com o Fluminense. Ainda mais vindo do Equador, quinta e domingo vindo do Equador. O André citou o Bruno Lage, comandou o Botafogo, é o nosso assunto. Galera, essas informações do Flamengo para esse jogo de logo mais contra o Fluminense, Fla-Flu no Maracanã. E essa é a provável escalação do Flamengo com o Rossi no gol. Ali na zaga, Fabrício Bruno, que está retornando. O jogo passado ele não jogou. Léo Pereira nas laterais, Varela, Ayrton Lucas. E ali no meio campo também de volante, o Pulgar, que não jogou. Se não me engano, duas ou três partidas que ele não estava jogando, mas hoje está de volta aí no Flamengo. De la Cruz, que jogou demais contra o Boa Vista, Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Ribeiro e Pedro. Esse é o provável Flamengo para esse jogo de logo mais contra o Fluminense. Mengão que está jogando um bom futebol, vem embalado. É um bom teste hoje contra o Fluminense, nesse Fla-Flu aí. Um bom teste para o time do Tite, que está com uma defesa, né, muito sólida, tomou apenas um gol nesse campeonato estadual e não foi nem com o time principal, né, foi com a equipe sub-20. Então hoje tem tudo para ser um jogaço. Provavelmente o Fluminense vai vir com um time mais mesclado, até porque na semana que vem, na quinta-feira, eles têm a final, o jogo da volta, né, contra a LDU. Mas o Flamengo está muito bem preparado. Acredito que tem tudo para fazer um jogaço hoje, mais uma grande partida, né? Tem fazendo boas atuações aí no campeonato estadual. Fica a expectativa do torcedor para esse jogo de logo mais contra o Fluminense. Esse é o provável Flamengo. Muitos torcedores pedem ali o Gabigol de titular. O Cebolinha também, muita gente fala que o Bruno Henrique está merecendo uma vaga no time titular, mas o Flamengo está jogando um bom futebol, né? O Tite está achando a equipe titular para essa sequência aí, para os próximos jogos. O Flamengo vem jogando muito bem. Pedro está fazendo seus gols. Eu entendo o torcedor que fica vaiando, né, o Pedro, às vezes desnecessários essas vaias, porque ele está jogando muito bem, apesar de perder muitos gols, mas o Gabigol também, quando está em campo, costuma perder muitas oportunidades. E boa sorte daí para o Flamengo, que faça um jogaço, que seja, né, um grande jogo no Maracanã. Vamos aguardar esse jogo de logo mais. Deixa seu palpite nos comentários, torcedor do Mengão. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até o próximo vídeo.